Latam e Voo e PES participam do programa. Segundo o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a ideia do governo é expandir o programa para estudantes inscritos no ProUni e no Pronatec. A previsão é que a oferta para esse público comece no primeiro semestre de 2025. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10h34. Um ótimo dia para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado a você que até agora ficou na companhia de Gustavo Frison e Léo Gaspar Mota com o Circuito Imobiliário. Reapresentação amanhã às 10 da manhã e na sexta-feira que vem, programa inédito aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando com as principais informações da região metropolitana. Atenção voltada para o que é notícia no interior de São Paulo, mas sem esquecer as principais informações do Brasil e do mundo nesta sexta-feira, sextou, 26 de julho de 2024. Você acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas em FM 85.7. Você nos ouve também pelos aplicativos digitais. Obrigado a você que está conosco pelo Band Play. Você que nos acompanha pelo portal bandmulti.com e com imagens no nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Você ainda não se inscreveu? Se inscreva, curta, compartilhe. Use também o espaço de mensagens para conversar com a gente, mandar a sua opinião, mandar a sua pergunta, a sua sugestão de assunto, assim como também você pode utilizar o nosso WhatsApp, já liberado, 19 97102 1493. 97102 1493. Sexta-feira a gente já começa a se programar também para o final de semana, sabendo quais são as condições de tempo e temperatura para as próximas datas que estão por vir. Olha, nesse momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam em Campinas 23,2 graus. Temperaturas altas para a época do ano e umidade relativa do ar baixa, mas isso já é esperado também nesse período de estiagem. A cidade de Campinas tem hoje previsão de máxima na casa dos 28 graus. Quinta-feira ontem, Campinas registrou máxima de 27. Significa que hoje a temperatura um grauzinho a mais, com um calorzinho que nesta semana marcou presença. Mas atenção, vem virada de tempo por aí. Um forte bloqueio atmosférico segue até aqui predominando na região. Terça-feira a situação piorou, Campinas chegou a 16% de umidade relativa do ar no final da tarde, segundo o CEPAGRE da Unicamp. Então nós contamos aqui para você, ouvinte da RB, que Campinas entrou em estado de alerta e segue nesta sexta-feira também nessas condições. Só que esse bloqueio está com os dias contados. Por enquanto, seguimos com tempo seco no final de semana. O bloqueio começa a enfraquecer hoje, segue perdendo força até domingo. Até lá não tem previsão de chuva. Os níveis de umidade do ar seguem baixos e a qualidade do ar continua essa beleza aí que a gente está sentindo na respiração. A boa notícia é que no começo da próxima semana tem frente fria chegando que promete uma queda nas temperaturas. Chuva, por enquanto, ainda não. Esse cenário que a gente traz de Campinas, ele já é alarmante. Mas existem outras regiões do estado de São Paulo, existem outras cidades do interior de São Paulo que estão monitorando com ainda mais cautela e preocupação as condições meteorológicas. A Laís Araújo está conosco e traz na reportagem detalhes a respeito de municípios que já estão no limite de tempo seco e mais de 100 dias sem uma gota de chuva. Um inverno atípico, com dias quentes e secos. Essa tem sido a realidade em muitas cidades do interior paulista. E a baixa umidade, próxima de 20%, desagrada a todos. Horrível, né? Para todos nós, problemas respiratórios, por isso que nós temos que nos hidratar. Para dormir é horrível.
né? Você fica sem respirar e quando surge aquela fumaça, piora a situação, né? A estiagem se espalhou pelo estado. As regiões de Bauru, Jaú e Marília estão na condição de seca extrema, enquanto os habitantes das regiões de Sorocaba, Itapetininga e Jundiaí estão em seca severa, a mais alta na escala. Aqui em Presidente Prudente, as temperaturas bateram os 31 graus e não há previsão de chuva para a região nos próximos 15 dias. Por enquanto, não há problemas no abastecimento de água. Já em Arthur Nogueira, na região de Campinas, esse reservatório opera com apenas 20% da capacidade. A prefeitura adotou um racionamento, além de aplicar multas para quem for flagrado desperdiçando água. Abastecimento comprometido também em São José do Rio Preto, onde não chove há mais de 100 dias. Segundo este climatologista, a atual estiagem é reflexo de uma associação de fatores. O final do El Niño, o aquecimento global que chega a afetar um pouco a região e mais as condições características da estação aqui para a região sudeste e centro-oeste do país. Período de seca, período de pouca chuva, aumenta o risco de estiagem. Campinas tem registrado muitos focos de incêndio, principalmente em áreas de mata, em locais à beira de rodovias. Ontem, por exemplo, no anel viário Magalhães Teixeira, final da tarde, um grande incêndio tomou conta ali da área de vegetação, controlado pela equipe da concessionária e também do Corpo de Bombeiros. Período também em que aumenta a procura por hospitais. E atenção para essa notícia. O Hospital PUC Campinas confirmou que o pronto-socorro adulto que atende pacientes do SUS está superlotado. A capacidade é de 20 leitos. Hoje, 75 pacientes estão internados, todos de alta complexidade. Isso significa uma operação com 275% acima da capacidade. O Everton Ramos traz mais informações ao vivo aqui no nosso microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia para você, Everton. Oi, Heitor, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Manhã Bandeirantes desta sexta-feira, pois é uma situação bastante crítica, né, que nós temos aí então no pronto-socorro adulto SUS do Hospital da PUC Campinas, com hoje uma superlotação de 275%. Para a gente explicar para o pessoal que está acompanhando o Manhã Bandeirantes, a ala que atende então o SUS, apenas o pronto-socorro adulto, tem 20 leitos, ou seja, a capacidade para atender 20 pacientes. E hoje há 75 pessoas internadas, segundo o hospital, todos com alta complexidade, ou seja, não são casos fáceis, são casos difíceis, pessoas em situações complicadas internadas nesse pronto-socorro adulto SUS do Hospital PUC Campinas. 75 pessoas internadas em uma ala que tem a capacidade de 20. Isso significa que muitos ali não estão em leitos, né? Eles estão recebendo atendimento em outras áreas. Segundo o hospital, a superlotação é comunicada diariamente aos órgãos públicos competentes e também ao CROSS. Além disso, o hospital também informou que há um trabalho em conjunto com a Secretaria de Saúde para o remanejamento dos pacientes menos complexos. Por isso, inclusive, para garantir e preservar a segurança e o atendimento de qualidade, o hospital está pedindo para que a população, sabendo, ciente dessa situação, procure outras unidades de saúde. A gente procurou também, Heitor, um posicionamento por parte da Prefeitura de Campinas. A Secretaria de Saúde informou que está em tramitação a ampliação de mais 14 leitos em um dos convênios com a rede privada. Eles devem estar disponíveis em cerca de 30 dias. A pasta também disse que está monitorando constantemente a ocupação de leitos na cidade, que, segundo então a Secretaria de Saúde, é dinâmica e muda a todo momento.
A gente pediu também, Heitor, para a Secretaria de Saúde a situação dos hospitais Mário Gatti e Ouro Verde. E a taxa de ocupação nesses dois hospitais varia entre 90% e 95%, segundo então a Prefeitura de Campinas. Em média, um exemplo, 30 pacientes têm alta e outros 30 são internados em cada um desses hospitais. Em nota, a rede Mário Gatti informou que nenhum paciente que está precisando ser internado está desassistido. Enquanto espera a liberação de leitos, eles aguardam em áreas de observação, onde já recebem atenção e o tratamento necessário, Heitor. Muito obrigado, Everton Ramos, 10 horas 44 minutos. A grande questão a orientação é: procure uma outra unidade hospitalar. Mas que outra unidade hospitalar que também não está trabalhando no limite ou acima dele nesse período do ano? Que outro hospital de Campinas que também não sofre com superlotação? Então, os cuidados com a saúde, eles fazem parte também da atenção que a gente precisa ter para não precisar utilizar hospitais nesse momento que já está com o Sistema Único de Saúde bem acima do limite, no limite total da capacidade. 10h45, noite de tensão ontem na cidade de Limeira, depois que um homem de 45 anos entrou em uma igreja, subiu em um andaime de cerca de 8 metros e começou a ameaçar de se jogar, atacando guardas municipais que tentavam evitar essa cena. Esse homem entrou na igreja Boa Morte, no centro da cidade de Limeira, e, segundo a equipe da Defesa Civil e o secretário da pasta, Wagner Mack, ele estava em um surto psicótico, teria ingerido bebida alcoólica e correu para dentro da igreja no centro da cidade. Para se defenderem, os guardas municipais precisaram atirar contra ele usando armas não letais num primeiro momento. Mas depois, os ataques de parte deste homem contra os guardas começaram a colocar em risco a corporação. Um guarda municipal e um bombeiro ficaram feridos. E aí, para conter, ele foi atingido e morreu dentro da igreja. Segundo os relatos, o homem começou a se comportar de maneira agressiva assim que pisou na igreja. Ele carregava uma faca, carregava uma barra de ferro e, após algumas horas de tentativas de diálogos, vou repetir, horas de tentativa de diálogo por parte de guardas municipais e agentes do Corpo de Bombeiros, ele desce do andaime, armado, e começa a atacar os agentes de segurança. Durante o confronto, o homem usou a faca e a barra de ferro ao mesmo tempo. Em resposta, foi necessário que os agentes empregassem o chamado uso progressivo da força, disparos de arma de fogo para conter a ameaça. Mesmo assim, ele não parou. É aquele tipo de ataque suicida, né? Resultando em múltiplos disparos por parte dos GCMs. Um dos guardas foi atingido na cabeça, teve um corte profundo, foi socorrido rapidamente, atendido no hospital e nesta manhã de sexta-feira já recebeu alta médica. Além disso, um agente do Corpo de Bombeiros, que também atua como guarda civil, foi atacado com um facão. O bombeiro conseguiu se defender usando uma prancha de socorro. Meu Deus, que cena caótica! Só que durante esse confronto, um tiro pode ter causado uma lesão por um fragmento que atingiu o rosto do bombeiro. Ele foi levado ao hospital para exames, está em estado estável, consciente, mas ainda sendo acompanhado pela equipe médica. O homem que, segundo informações apuradas pela Defesa Civil e pela Secretaria de Segurança, está em situação de rua, tinha consumido uma garrafa inteira de corote, estava sob efeito de drogas e ainda em cima do andaime, não resistiu aos disparos. A causa da morte está sendo investigada, na verdade a cena toda está sendo investigada, mas tudo indica que foi por conta do ferimento causado durante esse confronto com os GCMs. 10 horas 48 minutos, vamos mudar de assunto porque os Jogos Olímpicos de Paris oficialmente começam nesta sexta-feira. A partir das 2h30 da tarde tem a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris e com transmissão na Rádio Bandeirantes Campinas.
você vai acompanhar as principais modalidades em que o Brasil estiver em quadra, na piscina, nas pistas, em campo, nas mais variadas modalidades esportivas. A nossa torcida pelo Brasil vem aí para, quem sabe, um número recorde de medalhas olímpicas, principalmente medalhas de ouro no lugar mais alto do pódio. E além das tradicionais competições esportivas, além da confraternização entre diferentes nações, as Olimpíadas de 2024 trazem também inovações jurídicas, com código de ética, com regras contra manifestações políticas e com detalhes que a gente vai conhecer agora com o nosso convidado dentro do Manhã Bandeirantes, o advogado doutor Pedro Qualiato, a quem agradecemos muito pela atenção com o nosso ouvinte nesta manhã de sexta-feira. Um bom dia para o senhor, doutor Pedro, um prazer ouvi-lo aqui na Bandeirantes. Bom dia, Heitor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, é um prazer participar nesse dia tão importante de abertura dos Jogos Olímpicos. Quais são as principais inovações jurídicas que incluem esse código de ética? O que Paris 2024 traz de novidade também no campo jurídico, doutor Pedro? Heitor, a principal novidade é que pela primeira vez na história dos Jogos nós temos esse código de integridade, código de ética, que vale para as confederações e principalmente para a cidade sede, Paris, que se comprometeu a uma série de obrigações relacionadas à sustentabilidade, relacionadas à total proibição de lavagem de dinheiro, fraude, e o que é ato de abuso na organização dos Jogos. Também a cidade-sede se comprometeu a não utilizar a mão de obra análoga à escravidão, combater o tráfico de pessoas, uma série de coisas, e que se não cumprir, ela poderia ter perdido até o direito de sediar os Jogos ou pode ser multada pelo Comitê Olímpico Internacional. Existem também outros aspectos jurídicos relacionados aos Jogos, questão de doping, a questão da participação de atletas de países banidos, como é o caso da Rússia e de Belarus nesses Jogos, questão também de atletas transgêneros. Cada confederação, cada esporte tem o seu regulamento, a sua regra para essa participação, ou seja, é um momento em que o esporte tenta regular o direito, tenta regular o esporte para trazer uma organização para que os jogos possam ocorrer na da maneira mais pacífica, com a paz e com essa integração bacana que acontece nesse momento dos Jogos Olímpicos, Heitor. Hoje nós vamos acompanhar a cerimônia de todas as delegações, vamos ver a seleção brasileira, a delegação brasileira nos mais diferentes esportes, e nós teremos também um momento em que aparecerão atletas com uma chamada bandeira neutra. O Comitê Olímpico Internacional decidiu que russos e bielorrussos vão poder competir como atletas neutros individuais. Só que para isso, doutor Pedro, eles têm que cumprir algumas regras também. Não teremos a bandeira da Rússia nem da Bielorrússia ou de Belarus, como se chama também o país. Mas esses atletas poderão competir individualmente. Só que as regras são rígidas, né, doutor? Então, isso já aconteceu anteriormente na história dos Jogos, com a antiga Alemanha Oriental, já aconteceu também com a África do Sul, com o Afeganistão, com a antiga Iugoslávia, por questões geopolíticas. Também já aconteceu por questões de doping. A própria Confederação Russa, ela já foi banida dos Jogos de 2016 por conta de um escândalo de doping. O que acontece, então? Os atletas que desejarem participar, de países banidos, que desejarem participar dos Jogos, eles estão autorizados a competirem individualmente como atleta de país neutro, e algumas das regras que eles devem seguir são principalmente em relação à total proibição de qualquer manifestação política. Além de eles não poderem utilizar a bandeira do país em qualquer roupa ou de qualquer forma, qualquer manifestação, eles estão terminantemente proibidos de expressar qualquer manifestação política, geopolítica, racial ou religiosa. Não só eles, mas também outros atletas que participarem dos Jogos.
Nós estamos conversando com o advogado Dr. Pedro Qualiato, falando sobre as novidades jurídicas para os Jogos Olímpicos de 2024. Agora, doutor Pedro, há um código de ética, há todo um cuidado com a criminalidade, com a fiscalização das contas públicas, dos atos de corrupção, mas as Olimpíadas ainda nem começaram oficialmente e nós já tivemos uma cena que vamos colocar na pasta dos atos lamentáveis do esporte mundial. Estou falando do confronto no futebol masculino entre Argentina e Marrocos. Atletas que se sentiram acuados quando torcedores invadiram o campo. O jogo estava já 15 minutos dos acréscimos. Depois desses 15 minutos, sai um gol de empate da Argentina, 2-2, torcida invade o campo, jogador corre para o vestiário, volta a partida horas depois, o gol é anulado, termina 2-1 para o Marrocos, a Argentina perde o jogo com o estádio vazio. Diante de tantas inovações, digamos que o primeiro capítulo dos Jogos Olímpicos não foi dos mais belos de se ver, né, doutor? Infelizmente, Heitor, tivemos essa ocorrência ontem, antes até da abertura dos Jogos. Eu me informei hoje de manhã, a Federação Argentina de Futebol já protocolou uma reclamação junto à FIFA, que é a autoridade máxima do futebol, que deve encaminhar uma reclamação formal ao COI, ao Comitê Olímpico Internacional, e à comissão organizadora dos Jogos de Paris, sobre a ocorrência. Numa situação como essa, pelo que eu verifiquei, a responsabilidade é a comissão organizadora dos Jogos, que é algo nomeado pelo Comitê Olímpico Internacional, que deve organizar e impedir, evitar que esse tipo de situação ocorra envolvendo uma bagunça generalizada e um quebra-quebra generalizado, como foi ocorrido ontem na partida entre Argentina e Marrocos, Heitor. Nós conversamos com o Dr. Pedro Qualiato, que além de advogado, Dr. Pedro, soube que também é maratonista nas horas vagas, maratonista, atleta amador, mas quem sabe 2028 Jogos Olímpicos de Los Angeles, a gente não vai acompanhar também Dr. Pedro Qualiato disputando uma medalha pelo Brasil, doutor? O senhor está fazendo geralmente qual rotina de treino, só para a gente conhecer um pouco também do lado atleta do nosso convidado? O meu lado atleta é o lado atleta lazer, né? A gente tem o lado atleta de alto rendimento, mas infelizmente não é o meu caso. O meu caso é mais para lazer. Eu uso o esporte como uma válvula de escape, para passar um tempo agradável com a família, com os filhos. Gosto muito da modalidade, da maratona, do atletismo, é uma das modalidades mais tradicionais de todos os Jogos Olímpicos, por isso não é à toa que acontece no último dia dos Jogos. E eu acho que o meu tempo de atleta já passou aqui. Acho que, Heitor, 2028, deixemos para as revelações brasileiras o futuro do atletismo brasileiro. Dr. Pedro fica aqui no direito e como um torcedor e grande fã do esporte olímpico, esporte brasileiro. O nosso atleta do direito, doutor Pedro Qualiato, conosco sempre trazendo muita informação e ajudando a gente a entender um pouco mais sobre esse mundo jurídico. Doutor, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um prazer em ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes, espaço sempre aberto. E boa sorte para nossas atletas, para os nossos atletas, boa sorte para a nossa delegação e que a gente consiga, pelo menos nesse momento, unir esse Brasil para torcer pelas nossas grandes representações esportivas que estão lá em Paris nesse momento, doutor. Fantástico, Heitor. Ótimo dia para todos, bons jogos para todos e muita torcida para os atletas brasileiros. 10h57, o Manhã Bandeirantes vai para um intervalo. Na volta nós vamos repercutir a decisão do governo do estado de São Paulo de reduzir uma taxa de juros para as famílias impactadas pela mortandade de peixes no Rio Piracicaba, no Tanquã, o Mini Pantanal, na região piracicabana. Ontem falamos a respeito dessa linha de crédito do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista e hoje nós vamos tirar mais dúvidas direto com o secretário estadual de Agricultura do estado de São Paulo. Continue conosco, o intervalo é rapidinho, tem muita informação nesta sexta-feira aqui na RB. Você está ouvindo
Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2024, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o rol de notáveis da ACESP. Neste sábado, a Ponte Preta vai encarar o Sport, às 18 horas na Arena Pernambuco. E domingo, o Guarani enfrenta o Brusque, às 16 horas no Estádio Brinco de Ouro. Jogos da 18ª rodada do Brasileirão. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O imposto federal sobre compras internacionais de até $50 será cobrado nos próximos dias. E com a informação de que alguns sites como o AliExpress e Shein já estão cobrando a taxa das blusinhas, golpistas se aproveitam para exigir o tal pagamento fora das plataformas oficiais. As mensagens chegam por SMS ou e-mail. Os textos, em geral, indicam que uma compra foi retida e um link direciona a vítima para um site falso. Milhares de pessoas estão recebendo mensagens assim. A recomendação é nunca clicar em links que aparecem em e-mails ou por SMS. Se você receber esse tipo de mensagem, a dica é entrar no site oficial dos Correios para verificar o andamento da compra e se há taxas ou não. Lojas que se cadastrarem no programa Remessa Conforme do governo federal já devem cobrar o imposto direto no carrinho de compras, como já acontece com o ICMS. Outras lojas podem enviar o produto com o imposto a ser pago pelo cliente quando o pacote chegar ao Brasil. Aí o comprador deverá usar o código de rastreamento para pagar pelo sistema do Correios. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 1 minuto. Estamos chegando já à reta final do mês de julho. Semana que vem começa agosto, já na quinta-feira, dia 1º do 8º mês de 2024. Quanto mais a gente vai chegando próximo do mês de outubro, mais você vai ouvir a marca do Grupo Bandeirantes de Comunicação na cobertura das eleições. E em 2024, a tradição do microfone da Rádio Bandeirantes, da tela da Band e de todos os veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação estará novamente em jogo. O primeiro debate dos candidatos a prefeituras das capitais e das importantes cidades do Brasil já tem data e horário marcados. No dia 8 de agosto, quinta-feira, a partir das 10h15 da noite, o início da transmissão com às 10h30 da noite, o debate entre os candidatos à Prefeitura de Campinas. Estarão presentes nos estúdios da Band, transmissão simultânea também com a Rádio Bandeirantes Campinas, o prefeito candidato à reeleição Dário Saad pelo Republicanos, deputado estadual pré-candidato pelo Cidadania Rafa Zimbaldi, o ex-vereador candidato pelo Partido dos Trabalhadores, pré-candidato ainda Pedro Tourinho e Wilson Matos, pré-candidato pelo Partido Novo. Eles estarão nos estúdios para debater os projetos para Campinas, pensando nas eleições do mês de outubro. Ontem, uma reunião aconteceu na sede do Grupo Bandeirantes em São Paulo com representantes de diversos partidos para alinhar todos os detalhes a respeito deste dia que vai movimentar a política em todo o país. E olha quem estava lá acompanhando esta reunião. Tiago Prudente. Saudades do Prudente conosco aqui também no Manhã Bandeirantes, mas sempre com algum pezinho aqui na RB, porque afinal de contas, eleições movimentam todo o Grupo Bandeirantes. E o Tiago Prudente explica algumas das regras e novidades que você terá nesta cobertura especial.
Na última reunião entre representantes dos partidos e a direção da Band, na sede da emissora em São Paulo, ficaram acertados os últimos detalhes do debate. Foram apresentados o cenário, as regras, novidades e o sorteio da ordem dos candidatos. As regras que acertamos aqui com os partidos vão garantir um debate muito eficiente, bastante movimentado, altamente televisivo, que terá todas as condições para dar ao telespectador, ao eleitor, as informações que ele precisa para confirmar suas escolhas ou para fazer sua escolha. Vai ser um debate de grande utilidade para essa eleição. A Band mantém a marca de abrir o calendário eleitoral com o primeiro debate da TV, tradição que vem acompanhada de inovação, aquilo que você aí de casa estiver pensando e buscando pela internet, também vai servir para a elaboração de perguntas aos candidatos. Interação possível graças, mais uma vez, à parceria da Band com o Google, para monitorar em tempo real os temas mais buscados. A cobertura já começou, com repórteres acompanhando a agenda dos candidatos e a exibição do Band Eleições. As emissoras da Band pelo país também têm exibido o Nossa Cidade, dedicado exclusivamente a abordar os temas de cada município. Discussões que são realizadas com estatísticas do IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila. A plataforma analisa e classifica os indicadores das cidades brasileiras. O debate na Band será realizado no dia 8 de agosto, com os candidatos à prefeitura das principais capitais. Compromisso já firmado pelos partidos. Bom, é isso, né? Acho que teremos um ótimo debate e vamos deixar marcado, então, o segundo turno para o dia 14 de outubro, tá bom? Data prevista também se houver segundo turno nas eleições municipais de Campinas. Então, passando para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, a agenda de debates aqui da nossa região. 8 de agosto, quinta-feira, às 10h30 da noite, o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Campinas. A partir daí, na semana seguinte, toda quarta-feira será destinada para debates aqui do nosso interior de São Paulo. Quarta-feira, 14 de agosto, debate com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. No dia 21 de agosto, os candidatos à Prefeitura de Piracicaba. No dia 28 de agosto, os candidatos à Prefeitura de Jundiaí. E no dia 4 de setembro, os candidatos à Prefeitura de Limeira. Esses são os debates que você vai conferir na programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação. 11h06. Manhã Bandeirantes agora traz novas informações a respeito da mortandade de peixes e do impacto para dezenas de famílias na região de Piracicaba, principalmente aquelas que vivem da pesca no Rio Piracicaba e no Tanquã, a região conhecida como Mini Pantanal Paulista. O governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, anunciou a redução da taxa de juros anual da linha de crédito do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. Muitas dúvidas ficaram a respeito de como esse dinheiro pode chegar às famílias mais impactadas com a mortandade. E para tirar essas dúvidas, nós vamos conversar ao vivo neste momento com o secretário da pasta, Guilherme Piai, que é o titular da pasta de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Secretário, muito obrigado por atender o nosso convite e conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. É um prazer ouvi-lo aqui nesta sexta-feira. Bom dia para o senhor. Bom dia, Heitor. É um prazer falar com todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Para a gente entender tecnicamente como funciona exatamente essa redução, de qual para qual porcentagem, e quem pode ter acesso a essa linha de crédito do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, secretário? Heitor, a redução é de 5% para 3%, nós cortamos quase pela metade, essa taxa ela é subsidiada pelo governo, é menos de 1/3 da nossa Selic, com 2 anos de carência para pagar. Capital de giro, a gente alocou R$1 milhão para atender aproximadamente de 30 a 50 famílias, que segundo a CETESB foi o número de famílias afetadas de pescadores artesanais que dependiam do Rio Piracicaba para o seu trabalho e subsistência. A maneira de operacionalizar isso é muito simples, é só procurar a CAT, a Casa da Agricultura de Piracicaba. Nós já estamos conversando também com
com o Poder Público Municipal, com a Secretária Municipal de Agricultura, fazendo essa parceria com a gente, e quem operacionaliza esse fundo é a própria CAT. Então, a linha está aberta, o recurso está disponível, e a gente quer atender essas famílias que estão passando por esse momento de dificuldade. Esse é visto como é vista como uma ação de curto prazo, afinal de contas, essas famílias precisam urgentemente de dinheiro, já que a fonte de renda para abastecer as próprias casas agora está impossibilitada. A Secretaria está preparada também para a necessidade de ações a médio e longo prazo, porque há um trabalho para repovoar o rio, para voltar a ter a qualidade da água do rio Piracicaba, e não se tem ainda um prazo certo de quanto tempo essas famílias vão ficar impossibilitadas de trabalhar. A Secretaria está atenta também a essa possibilidade? Com certeza. O Instituto de Pesca, que é o nosso instituto de pesquisa, um instituto com quase 6 décadas de existência, já está com 2 pesquisadoras trabalhando em contato com a comunidade, fazendo análise, fazendo pesquisa, para entender qual foi o tamanho do prejuízo ambiental gerado, o quanto vai demorar para a qualidade da água voltar, qual é a maneira certa de fazer o repovoamento. Nós tivemos uma morte aproximada de 255 mil peixes, então vai ser um trabalho de médio e longo prazo, que a Secretaria, além desse aporte emergencial, vai estar em conjunto com a comunidade, com a Prefeitura Municipal, para a gente conseguir restaurar a normalidade desse caso, onde um ente da iniciativa privada, que não reflete a verdade do agro de São Paulo, o agro mais sustentável do Brasil, o mais tecnificado, que mais preserva, um exemplo para o Brasil e para o mundo em sustentabilidade, e a gente está muito triste com tudo que aconteceu. Nós estamos conversando com Guilherme Piai, secretário estadual de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Nesta semana, secretário, nós conversamos também com a secretária de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, conversamos a respeito desse mesmo assunto, e ela falou de uma integração, de um diálogo entre as diferentes pastas que possam dar um amparo a esse trabalhador. Esse diálogo está avançando? Há um trabalho conjunto de diferentes pastas dentro do Palácio dos Bandeirantes? Sim, a gente está conversando com a CETESB, com a Polícia Ambiental, com a Defesa Civil, com a Secretaria de Meio Ambiente, e cada pasta está fazendo aquilo que está dentro da sua alçada e aquilo que cabe nos seus braços. Nós, da Secretaria de Agricultura, estamos trabalhando com crédito emergencial, com carência, com assistência técnica e com pesquisa aplicada através do Instituto de Pesca. Aproveitando a sua presença também, secretário, nesta semana nós estamos acompanhando um outro caso seríssimo que aconteceu aqui no interior de São Paulo, quando houve o embargo de uma fazenda na cidade de Sequilho, região de Sorocaba, onde 13 adolescentes, entre eles uma menina, estavam no local trabalhando em situações análogas à escravidão. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento está acompanhando também essa ocorrência e há um trabalho para que cenas assim não se repitam e, se repetirem, cheguem às denúncias de uma forma eficiente para os órgãos competentes? Até agora esse caso não chegou até mim. Também não reflete a realidade do agro de São Paulo. O Ministério Público tem que acompanhar esses casos, tanto o Ministério Público Ambiental como o Ministério Público do Trabalho. O que eu acompanho e vejo é um trabalho muito sério, honesto e digno. Agora, quando o ser humano tem o livre-arbítrio de agir, ele acaba prejudicando toda uma cadeia. Mesma coisa, alguém comprar uma faca e dar uma facada em alguém, a culpa não é da Tramontina, da marca da faca, é da pessoa que tem esse livre-arbítrio. O exemplo dessa usina, o Rio Piracicaba, o setor sucroenergético de São Paulo é reconhecido mundialmente. O nosso etanol é o mais limpo do mundo. As usinas recebem crédito de carbono através da plataforma CBIO pela produção sustentável. Agora a gente já tem ônibus movido a biometano, caminhão movido a biometano, trator movido a etanol. Então, o agro de São Paulo é exemplo. Infelizmente, algumas pessoas sem escrúpulos acabam prejudicando toda uma cadeia. O Heitor. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, falando sobre a situação
dos pescadores, das famílias impactadas pela mortandade de peixes do Rio Piracicaba e de outros assuntos ligados também à agricultura aqui do interior de São Paulo. Secretário, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Fique à vontade para as considerações finais. Eu que agradeço, Heitor. Um abraço a todos os ouvintes. A Secretaria está trabalhando intensivamente para conseguir dar suporte às famílias que foram afetadas e trabalhando também cada vez mais pela sustentabilidade e preservação ambiental do Estado de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez ao secretário Guilherme Piai conversando conosco nesta manhã de sexta-feira aqui no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. 11h14. Ouvinte participando conosco nesta sexta-feira. A gente tem uma hora para a gente resumir as principais informações. O programa vai nesse pique, a gente está conseguindo girar muita informação, girar nosso time de reportagens, mas nunca abre mão da sua participação. Como faz o Luiz, nosso ouvinte, final do telefone 2934, repercutindo aqui o assunto que nós trouxemos com o Everton Ramos, da superlotação do hospital da PUC Campinas, com muito mais gente do que leitos para o atendimento aos pacientes do SUS. O Luiz diz que passou da hora do prefeito de Campinas ir a Brasília e exigir dinheiro para a construção de um novo e grande hospital público. Ficar na internet mostrando bairros de classe média alta não resolve o problema da saúde, principalmente para aqueles que mais precisam. E o Luiz também reforça que nós não podemos esquecer que Campinas atende outras cidades, não só aqui da região, mas do Brasil. Isso pela rede de saúde pública. Então ele entende que é preciso que haja mais investimento, mas que para isso também tenha a cobrança dos políticos da cidade, principalmente do prefeito de Campinas. Muito obrigado ao Luiz pela participação conosco também aqui dentro do Manhã Bandeirantes. O Antônio Augusto também está conosco, final do telefone 6946, agradecendo a participação do Joel Segala Robinson. Ele está falando aqui sobre a questão das urnas eletrônicas. De novo a conversa mole de que a urna é auditável. A urna é auditável? Sim. Vai estudar, visite o Tribunal Regional Eleitoral. A Venezuela é uma farsa, mas o voto é auditável, tragicômico. É a repercussão ainda do que disse Nicolás Maduro numa resposta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o processo eleitoral do final de semana que vai acontecer na Venezuela. Lula disse que ficou assustado com as declarações de Maduro de que um banho de sangue poderia acontecer se a extrema-direita saísse vencedora das eleições. Maduro disse que quem se assustou que tome um chá de camomila e citou como exemplos Estados Unidos, Brasil e Colômbia, de países que não têm eleições auditáveis, o que é uma grande mentira e nós falamos muito sobre isso ontem, inclusive, com o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Alberto Rolo. Com as eleições chegando, Nicolás Maduro começou a baixar um pouquinho o tom do discurso. Depois das falas duras, dizendo que ele era o caminho mais certo para evitar o banho de sangue, agora um Madurinho paz e amor, será? Dizendo no último dia de campanha que é preciso lembrar que ele é o homem do povo, que com ele a Venezuela vai voltar a crescer. E apelou para o chavismo numa espécie de lembrança das origens políticas dele, não necessariamente do mesmo modelo, mas porque Hugo Chávez e Nicolás Maduro são pessoas diferentes que podem ter nascido lá da mesma origem, do mesmo embrião, mas seguiram caminhos diferentes. Mas ele tenta relembrar a memória daquele que já se foi, que é Hugo Chávez, e principalmente falar num tom um pouco mais ameno. Vamos ouvir o que disse Nicolás Maduro no último dia autorizado por lei para a campanha eleitoral da Venezuela. Ele que... Nós temos aí o trecho do Nicolás Maduro. O Túlio Amâncio está com a gente. Temos o Túlio Amâncio com a reportagem sobre esse assunto. Vamos acionar a nossa reportagem, porque daí a gente consegue ter uma dimensão de como está o cenário como um todo no processo eleitoral da Venezuela.
Mas o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, já sinalizou que não irá para a Venezuela para acompanhar de perto as eleições. Nós vamos tentar daqui a pouco trazer a reportagem, mas até por uma questão de tempo é importante que a gente continue atento ao que vai acontecer no final de semana com toda a cobertura do Grupo Bandeirantes de Comunicação no processo eleitoral da Venezuela. Mas por que a gente tem que ficar de olho no que acontece nos países vizinhos? Porque o Brasil, como uma potência da América do Sul, ele tem um papel de liderança. E sendo liderança, precisa também não pegar no colo, pegar na mão e dizer o que acontece em cada um dos países, porque existe uma soberania nacional. Mas mostrar que abusos de poder, que interferência no interesse brasileiro, nada disso pode passar despercebido. Quando eu dizia a respeito do discurso, eu vou antecipar para você aqui, vou resumir para você o que disse Nicolás Maduro. Além de invocar o nome de Hugo Chávez, de lembrar da época do chavismo, ele também, no evento, voltou a cobrar a comunidade internacional para que não interfira nos assuntos internos da Venezuela. Brasil e Colômbia ontem fizeram uma reunião com autoridades para decidir, afinal de contas, o que vai ser feito daqui para frente. Os chanceleres dos dois países adotam uma cautela a respeito da Venezuela. E neste momento, nesta manhã de sexta-feira, há uma nova reunião que vai, aí sim, bater o martelo. Se o Brasil vai acompanhar à distância ou se estará presente durante a apuração dos votos para as eleições deste final de semana. É importante a gente ficar de olho no posicionamento republicano do Brasil. Mais importante do que a opinião pessoal do presidente da República, de algumas lideranças do Partido dos Trabalhadores, dos opositores ao presidente Lula, é importante ficar de olho no que o Brasil vai fazer como república, como país. Porque é isso que vale no fim das contas, para a imagem internacional, para a política prática no dia a dia, muito mais do que o debate de é amiguinho desse, é amiguinho daquele, é uma ditadura comunista, é uma democracia do povo. O que o Brasil respondeu até aqui me parece um tom aceitável de não vamos engolir esse tipo de provocação, não vamos aceitar esse tipo de mentira sobre o nosso processo eleitoral. Mas também não é porque o Maduro agora falou que não, fica tranquilo, vai ser tudo dentro da lei que a gente vai aceitar como se está tudo certo. Espero que o posicionamento republicano permaneça daqui para frente. Olha, tem uma mensagem chegando do nosso ouvinte Edson Luiz Guilherme no nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, falando sobre a história dos pescadores que estão trabalhando na região de Piracicaba, impossibilitados de levar o sustento para casa, assunto da entrevista que nós fizemos com o secretário estadual de Agricultura. O Edson Luiz Guilherme diz: Heitor, o pescador estava trabalhando em sua região e de repente ocorre uma tragédia com essas toneladas de peixes mortos. Só não acho correto eles pegarem uma linha de crédito. Deveria, na opinião dele, ser dado um valor pela usina que acabou com o bioma de peixes e sabe lá quando isso irá normalizar. Como em Brumadinho, a Vale está indenizando as famílias. Então o Edson entende que a empresa seria responsável também por participar do financiamento a curto, médio ou longo prazo, sabe-se lá quanto tempo, para que essas famílias não percam o seu sustento. Esses 18 milhões de reais, Edson, que foram aplicados pela CETESB como multa, ainda não foram publicamente direcionados para onde irá cada um desse valor. Mas eu concordo plenamente que as famílias precisam estar nessa lista de recebimento, porque elas são vítimas. Elas, os restaurantes que compram esses peixes, as pessoas que dependem do turismo na região do Rio Piracicaba, todas elas estão impactadas. Os 18 milhões de reais não podem ficar num fundo lá na CETESB que vão ser aplicados sabe lá onde. É preciso dar publicidade a todo esse valor. É preciso dar transparência e que esse caminho do dinheiro chegue a quem realmente está precisando, a quem realmente foi impactado com essa história. 11 horas da manhã, 23 minutos.
Vou ficar devendo, tá, meu caro ouvinte, pela transparência que eu tenho com você, por uma questão técnica aqui. O Túlio Amâncio não estará conosco nesta manhã de sexta-feira, mas o assunto eleição da Venezuela, claro que vai continuar sendo destaque na programação da Rádio Bandeirantes. Mas aproveitando esse nosso espaço de Campinas, vamos trazer uma informação aqui da nossa cidade. A repórter Lucimeire Ramalho preparou uma reportagem sobre uma conquista da Guarda Municipal de Campinas. A GCM da cidade tem um trabalho com um canil que é premiado no Brasil todo e não é de hoje. Há uma competição, já que estamos no período de Jogos Olímpicos, uma espécie de Olimpíadas entre os cães que são usados nessas operações, com guardas municipais e polícias do Brasil todo. E tem cão farejador da Guarda Municipal de Campinas ganhando prêmio, ganhando medalha. A Lucimeire Ramalho foi conhecer um pouco mais quem é esse atleta contra o crime organizado e conversou com o treinador desse cão premiado. O treinador é o Batuel de Souza. Você que acompanha a gente com imagens do nosso canal do YouTube, vai ver um pouco mais também do Dog campeão da GCM. A carreira, SWAT agora segue tranquilo na base da Guarda Municipal e já focado nos treinos para continuar os trabalhos na corporação. O cão de 2 anos de idade da raça pastor belga Malinois faz parte do canil da Guarda Municipal desde junho de 2022. De lá para cá, os treinamentos foram focados para desenvolver as habilidades dele. O treinamento ele inicia a partir do momento que o cão adentra aqui no nosso canil. Dos 2 até os 8, 10 meses, é feito um trabalho de dessensibilização, socialização com o cão, apresentação do ambiente externo. No 14º Campeonato Nacional de Cães da Polícia das Guardas, SWAT competiu com outras 26 equipes. A disputa simulou a situação de uma ocorrência real de detecção de entorpecentes. A prova era para que o cão encontrasse a droga em no máximo 5 minutos. E o SWAT não gastou nem metade desse tempo. Em 2 minutos e 8 segundos, ele localizou o entorpecente e foi o ganhador da competição. O primeiro foi 2 minutos e 8. O segundo, 2h30, foi bem apertado. Na Guarda Municipal em Campinas, os cães policiais acompanham operações e atuam como farejadores de entorpecentes, de armas, munição e também de ataque e proteção. Quando encontram substâncias ilícitas, por exemplo, eles sentam ao lado do objeto suspeito para chamar a atenção. No caso do SWAT, esse bom desempenho já está no sangue. O pai dele, Naruk, que morreu em janeiro, também foi o primeiro colocado nesta prova em 2018. E para que mais troféus como esse continuem sendo alcançados, os treinos não param. É diário, até a aposentadoria, até o último dia dele aqui dentro do ambiente de trabalho. 11 horas da manhã, 26 minutos, e com a reportagem da Lucimeire Ramalho, nós nos despedimos desta edição do Manhã Bandeirantes, agradecendo a sua companhia ao longo de toda esta semana. Segunda-feira estamos de volta, 10 da manhã, logo depois do Jornal Gente. A programação esportiva da Rádio Bandeirantes começa hoje com a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris. A cerimônia de abertura oficial será transmitida a partir das 2 da tarde com todo o time de jornalismo e esportes do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas, vai conferir com a emoção que só o rádio leva até você, na apresentação do Elias Júnior, com a Sônia Blota, o André Coutinho, o Maurício Ferreira e as reportagens de Felipe Killing, Thiago Leme e do Vinícius Batista. Mas claro que tem muita bola rolando também com futebol na Rádio Bandeirantes Campinas. Você que ontem, na tela da Band, com a narração de Leandro Bolles, com os comentários de Gleger Zorzin e Valdemir Gomes, você acompanhou ontem a vitória do Ceará contra o Botafogo de Ribeirão Preto 4-1. Torcedor bugrino deu uma secada no Botafogo e deu certo. O resultado é bom para o Guarani. Domingo tem jogo no Brinco de Ouro também, com transmissão na tela da Band e aqui na Rádio Bandeirantes entre Guarani e Brusque às 4 da tarde. Amanhã é a Ponte Preta que vai enfrentar o Sport Recife. Que jogaço, hein? 2 camisas tradicionalíssimas do futebol brasileiro. E a partir de agora, Carlos Henrique fala da preparação da Macaca e do Bugre para a rodada do final de semana, a penúltima rodada do primeiro turno da Série B.
Com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e Gil Kleber na coordenação, nós ficamos por aqui. Um grande abraço para você, um ótimo final de semana e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. O MasterChef mudou a forma do brasileiro ver a gastronomia. E nesta edição de 10 anos na Band, a competição está ainda mais apimentada. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente cada ingrediente desta temporada de celebração, recordação e, claro, muita emoção. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre